Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre constância e intencionalidade. No dicionário, o que ele diz sobre disciplina? É, de forma geral, a ordem que se impõe ou se adota voluntariamente para alcançar determinado objetivo. Conjunto de regras seguidas com regularidade. Capacidade de submeter o comportamento a um método, mesmo quando o ímpeto ou a vontade do momento apontam para outra direção. Ou seja, disciplina, por definição, já pressupõe intenção. Não existe disciplina sem querer. Então, a gente precisa ter intenção, a gente precisa querer ter disciplina, né? Aí, sobre constância. O que diz a constância? É a qualidade de quem persiste em algo com firmeza e regularidade ao longo do tempo. Permanência sem interrupção bruscas. Ou seja, pode ter alguma interrupção, né? Mas a interrupção não é brusca. A perseverança que não depende do entusiasmo do momento, da tal da motivação, né? Mas de uma decisão renovada dia após dia. Aí eu coloquei alguns versículos aqui que eu achei interessante. Zacarias 4:10, que diz assim: quem despreza o dia dos pequenos começos? Esse versículo fala sobre outras coisas, né? Mas eu achei interessante essa pergunta, sempre achei interessante essa pergunta, né? Quem despreza o dia dos pequenos começos? E Lucas 16:10, que eu acho que a gente viu bastante aqui, eu pelo menos tenho visto bastante. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E a gente vai falar isso num tópico só sobre isso. Não é preciso, nem é realista implementar todas as premissas e práticas deste estudo de uma vez. Então, o que a gente vai estudar aqui, muitas vezes a gente não vai conseguir colocar tudo de uma vez, nem é essa a intenção. É escolher alguma coisa que você acha que precisa realmente, que aquilo tem mais, que aquilo precisa mudar mais. Primeiro conseguir aquela mudança e depois partir para o próximo. Porque senão, se colocar muita coisa para mudar ou para fazer, acaba que não consegue e acaba desistindo, né? Aí eu botei aqui, ó. O crescimento espiritual é assim, um pouco a cada dia, de glória em glória, né? Uma escolha de cada vez, confiando que aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará. Então, toda vez que a gente achar que vier a seta do inimigo, né? Que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, a gente sempre tem que pensar, aquele que começou a boa obra em mim é fiel e vai aperfeiçoar. Trocar esse pensamento e saber que aquilo que a gente está fazendo, se a gente está fazendo para o Senhor, que são as disciplinas espirituais, com certeza Deus vai, de alguma forma, nos ajudar para que a gente continue fazendo, mesmo que a gente falhe algumas vezes. Muita gente começa com força e para na primeira semana. A constância é exatamente o que transforma um começo pequeno em um fim que vale a pena. Então, a gente não vai ser perfeito logo de imediato, né? No início é assim mesmo. E depois a gente vai... A intenção é continuar, sempre, perseverar. E aí vamos falar sobre intencionalidade. No dicionário diz assim, é a qualidade do que é feito de propósito, com uma direção consciente e deliberada. Então, é o oposto de agir por acaso, por impulso ou por hábito não examinado. É a presença de um objetivo claro guiando a ação. Então, a primeira coisa é mudar a mente e ter a intenção. É igual quando eu estava vendo a menina falar, se a gente vai no mercado na terça-feira, a gente tem que fazer a lista antes. Porque se a gente for fazer a lista em cima da hora e no mercado, tem chances de perder, de esquecer alguma coisa, de colocar alguma coisa na lista, e tem chances de gastar mais. Então, o ideal é, se eu tenho que ir no mercado na terça, eu tenho que tirar um dia para fazer a lista. Se eu tenho que marcar médico para as crianças, eu tenho que separar um dia para marcar o médico, o dia para ir no médico. Aí eu já tenho que saber o dia que eu vou ter que fazer os exames, mas eu tenho que ligar para marcar os exames. Então a gente tem que ter essa intenção na mente. E eu tô falando assim de coisas cotidianas, né? Mas para Deus é a mesma coisa. Se a gente tá fazendo um estudo, como eu falei, acho que é Edmeia, não sei se eu falei, Edmeia, acho que o nome dela é essa. Acho que ela é missionária. Ela falou sobre o devocional de 3 minutos, né? Ler a Bíblia em 3 minutos, meditar nela em 3 minutos e orar 3 minutos. Se você tem que levantar 5 horas, se você levantar 9 horas, botar a Bíblia do lado e mesmo assim, e abrir a Bíblia, orar, fazer esses 3 minutos de oração, 3 minutos de ler a Bíblia, 3 minutos meditando na palavra, 3 minutos orando aquela palavra que você leu, Deus vai receber, porque ele vai ver que, nossa, ela acordou antes do horário e tá ali esmurrando a carne dela para poder me dar o meu melhor, porque talvez é o único horário que você tenha, porque hoje em dia, né, é muito complicado questão de horário. Aqui eu coloquei uns exemplos de pessoas que foram intencionais. Na verdade, tem mais Jesus aqui, né? Então, Lucas 5,16 diz assim, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Então, Jesus se retirava para orar, mesmo cercado de gente e de demanda, mas ele estava ali sempre orando. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração. Uma decisão importante, preparada com intencionalidade. Ele foi intencional, foi lá, separou o tempo para orar, porque ele sabia que tinha que tomar uma decisão importante. Lucas 6, 12 ao 13. Vou ler essa com vocês. 12 e 13, que diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Porque Lucas é mais... que tá mais sucinto, né? Mas aí ele fala, né, que Jesus foi pro monte, foi orar, e depois, quando desceu, ele já saiu chamando os discípulos dele, que chamou de apóstolos, né? Jesus tinha clareza do seu propósito e ainda agia de acordo com ele. Ele sempre falava, né, o Pai me enviou para isto que eu vim. Aí eu separei aqui Marcos 1:38. Marcos 1:38, que diz assim, e ele lhes disse, eu tô em Marcos? E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim.
Então ele estava sempre fazendo a vontade do meu pai. Tem um versículo que eu gosto também, que tá em João, né? Que diz, a minha vontade, a minha fome, alguma coisa assim, é fazer a vontade do meu pai. Quando os discípulos perguntam, né, se ele vai comer. E Daniel também, aí peguei um do Antigo Testamento, ainda jovem, terra estrangeira, tomou uma decisão deliberada, de não se contaminar com as iguarias do rei. E aí vai falar lá Daniel 1:8 que diz, Daniel propôs no seu coração, então ele teve a intenção. Davi buscava de forma intencional logo pela manhã. Salmos 5:3. Davi sempre orava pelas madrugadas. Salmos 5:3 diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então a gente tem que ter intenção até para buscar Deus, né? Por mais que ele esteja à porta e bata, por mais que a gente abra a porta e deixe ele entrar, a gente precisa estar buscando, porque senão a chama vai se apagando, vai se apagando. É um relacionamento, é igual ao casamento. Se você for viver a vida no automático, o casamento vai virar casamento de irmãos, né? E aí, com o tempo, não tem mais aquela chama, acabou, o prazer, a vontade, é só uma amizade ali. Não tem que ter amizade, né? Mas um relacionamento entre homem e mulher é muito mais do que, muito mais do que amizade, muito mais do que qualquer outra coisa. Então tem que estar sempre ali buscando. Qualquer relacionamento, até com amizade, né? Essa ideia de falar, qual cafezinho, marcar o cafezinho. Nunca marca o cafezinho. Tem que ter intenção, né? Tem que falar, ó, eu tô disponível tal dia. E você pode? Não pode? Porque quando a gente só fala assim, vamos marcar, vamos marcar. Tava vendo a menina, né? Tava falando. É que quando a gente não tem muita. É porque a gente não tá com muita vontade. Na verdade é essa. Porque quando a gente tá com muita vontade, isso aí até, né? Eu fiquei refletiva. Será que ela tá certa? Porque ela falou assim, quando a gente tá com muita vontade de fazer alguma coisa, a gente não vai lá e faz. A gente não rapidinho liga, não corre atrás, né? Não perturba, vamos hoje, vamos não sei o que, vamos fazer tal coisa. A gente fica insistindo, né? Então, quando a gente não insiste, não diz nem a disponibilidade, talvez aquilo ali nem tenha tanta importância assim. E é uma verdade, né? Como a gente acabou o tópico de hoje, eu já vou falar um pouquinho de amanhã, que eu já vou adiantando. E aí amanhã a gente vai falar sobre primícias. De pouquinho em pouquinho, né, a gente consegue fazer o bastante. E aí o que foi colocado no meu coração é que quando a gente está começando a fazer alguma coisa, se a gente começa pelo início, pelas primícias, a gente vai honrando aquele que nos deu tudo, primeiramente, e vai conseguindo fazer as demais coisas. Então, vou abrir aqui, Provérbios. Então, a partir de hoje, amanhã a gente vai falar sobre a primícia. Eu só vou começar. E a primícia é sobre várias coisas. É isso aí, primícias. Eu não sei por onde começar. Começa pelas primícias. Aí botei aqui, primícias são a primeira e a melhor parte que oferecemos a Deus. Um ato de fé, que declara que ele vem antes de tudo. Provérbios 3:9. Aqui fala sobre dinheiro, mas vocês vão ver que eu falo sobre várias coisas. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Então aqui é primícias financeiras. Está falando sobre honrar o Senhor com as primícias da renda e com a fazenda, né, com os frutos ali. E é interessante a gente separar o dízimo, ou a oferta, né? Assim que receber o nosso dinheiro, separar ali antes de qualquer outro gasto e não dar o que sobra, porque isso, pra gente, e talvez pra nossa cultura, não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer apenas que você fez um cálculo ali, uma hora você parou, tá, correria, fez o cálculo, tem que dar isso de dízimo, isso aqui também de oferta, mas aí, na verdade, você deu o que sobra. Você deu o que sobra pra Deus. Então, quando a gente é intencional, o primeiro, a primícia, a gente está tendo a intenção, a gente não está vivendo no automático, esperando o dia para fazer a conta, ou eu vou receber na segunda, aí domingo eu vou na igreja. Então, fica a semana toda você vai usar o dinheiro, né? Mas aí no sábado eu vejo isso e tal. Mas quando você separa a primícia, isso tem de uma grande importância para Deus. Você está honrando, escolhendo ele primeiro. E a gente vai ver isso em várias atitudes, né? Aí eu coloquei aqui, no Antigo Testamento, o povo entregava as primícias, os primeiros frutos da colheita, aos sacerdotes. O princípio por trás disso é dar o bruto, não o que sobra depois do desconto. Então, se a gente tem acesso ao bruto, que muitos, quando a pessoa trabalha de CLT, não tem, né? Recebe salário. Mas se a gente tem acesso ao bruto, o ideal é dar o bruto. Mas se a gente não tem, a gente dá o líquido. Porque se a gente ainda tira as despesas para depois dar para Deus, também não é a primícia. Não é a primícia. Porque na fazenda, eles tinham os custos para arar a terra, para semente, para cuidar de tudo ali. E mesmo assim, depois que produzia, eles não esperavam. Vou vender aqui, sei lá, banana. Vou vender todas as bananas, aí vou calcular o lucro, e aí eu dou minha parte para Deus, ou vou falar assim, não, eu tenho que vender 80 bananas para poder dar o dízimo ali, que é tanto. Aí faz esse cálculo mental e vai lá e dava. Não é isso. Eles simplesmente pegavam as primícias, os primeiros frutos e davam, né? E assim que a gente tem que ser com tudo. Porque se a gente ficar sempre fazendo esperando fazer o cálculo, tirando os custos, isso não é a primícia. E também pode revelar também uma raiz do nosso coração, né? De achar que não vamos conseguir, que Deus não vai suprir a gente, as nossas necessidades. Então, quando a gente... Mas eu não vou entregar na igreja porque o pastor, não sei o que, ele não faz. Algumas igrejas fazem, né? Assembleia,
para falar sobre o que é feito com dízimo, a contabilidade. Tem igreja que só tem que tem lá os tesoureiros e tudo mais. Como diz, acho que é Hebreus, que eu botei aqui, Hebreus, né? 13 e 17. Os pastores hão de dar conta pelas almas que cuidam. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Essa pessoa não está fazendo a parte dela, vai prestar conta com Deus. A gente não pode colocar o erro da pessoa como justificativa para não fazer algo. Que é igual, como eu falei ontem, sobre as desculpas, que a gente sabe o que é certo, mas a gente não faz, porque no nosso inconsciente ele vê, né? Eu sei que eu tenho que dar ali o dízimo, mas eu não tô dando, porque eu acho que não é certo, não sei o quê. E aí ele vai, a nossa inconsciente vai começar a criar desculpa para justificar a nossa falta, para dizer que todo mundo rouba, não sei o quê. Bom, na minha igreja os pastores trabalham, vocês não recebem o salário da igreja. E esse ano a gente já botou ar-condicionado esse ano, e agora a gente vai botar teto solar. Então a gente consegue ver a manifestação, o nosso dinheiro sendo usado, né? Mas antes disso, quando ainda estava em obra, ficou um bom tempo parado, a gente sabia que tem custos com a igreja de São Paulo, tem pessoas que pedem ajuda lá na igreja. Então às vezes a gente acha que muita gente dá o dízimo e também não dá o dízimo, às vezes é bem pouco também. Então a gente tem que, nas disciplinas espirituais, o que a gente vai fazer durante as disciplinas, exatamente isso, analisar o nosso coração, avaliar, né, a raiz, quando está em essa resistência, e a gente vai se examinar, que pode ser o amor ao dinheiro, desconfiança de que Deus não vai conseguir suprir, ou simplesmente falta de fé, a princípio, nessa área, né. Então a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para esquadrinhar nosso coração, revelar essa raiz. Trabalham, vocês não recebem o salário da igreja. E esse ano a gente já botou ar-condicionado esse ano. E agora a gente vai botar teto solar. Então a gente consegue ver a manifestação, o nosso dinheiro sendo usado, né? Mas antes disso, quando ainda estava em obra, ficou um bom tempo parado, a gente sabia que tem custos com a igreja de São Paulo, tem pessoas que pedem ajuda lá na igreja. Então às vezes a gente acha que muita gente dá o dízimo e também não dá o dízimo, às vezes é bem pouco também. Então a gente tem que, nas disciplinas espirituais, o que a gente vai fazer durante as disciplinas, exatamente isso, analisar o nosso coração, avaliar, né, a raiz, quando está em essa resistência, e a gente vai se examinar, que pode ser o amor ao dinheiro, desconfiança de que Deus não vai conseguir suprir, ou simplesmente falta de fé, a princípio, nessa área, né. Então a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para esquadrinhar nosso coração, revelar essa raiz, e é isso que a disciplina espiritual faz. Quando a gente vê que está com dificuldade em uma determinada área, a gente fica ali tentando descobrir a raiz e modificar aquilo. E aí, para finalizar, né, o Novo Testamento acrescentou um princípio importante. Cada um deve contribuir conforme propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria, e na proporção daquilo que ganha. Cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme a sua prosperidade. E a gente sabe que Jesus ele pagou o alto preço na cruz, né? Então, quando a gente começa a entender o valor da graça, começa a entender tudo que ele fez por nós, a gente entende também que até o pouco que a gente dá, né, o dízimo, a oferta ali, é muito pouco pro que ele fez. É muito, muito pouco. E quanto mais a gente ajuda na obra, a gente sabe que aquilo ali tá para salvar vidas, tá para salvar pessoas. Então, a gente precisa colocar isso no nosso coração, essa primícia de dar o melhor para o Senhor e não o que sobra, né? Até na vida financeira a gente tem que parar para dar. Porque aí fazendo esse pouquinho, essa primícia, depois a gente consegue ofertar ao Senhor mais e mais. E aí quando a gente consegue fazer a primeira parte, depois a gente fala, depois mais para frente, quando o nosso coração já está, digamos assim, melhor para dar, né? Porque isso também é um aprendizado que a gente tem que ter. A gente consegue ofertar mais, não só na casa do Senhor, mas na vida das pessoas, na nossa volta, tá? Então, isso aí amanhã a gente fala sobre outras primícias, tá bom? É isso.